Hello, hello, my students! Nós estamos aqui hoje na nossa segunda trial session, hoje com uma das divas pop, né, que nós temos aí na indústria, que está arrasando aí com Wicked. Se você já é fã da Ari, você acabou de achar uma outra. Então, deixa aqui o seu like já se inscreve no canal. De antemão, eu já vou pedindo perdão para vocês, né? No último vídeo, tava no silêncio. Inclusive, se você não viu a primeira trial session ainda, quando acabar esse vídeo, dá uma corridinha lá, que ela já tá disponível aqui no YouTube, tá bom? Se você quer ver as trial sessions todas juntas, elas vão ficar disponíveis no meu site também, para que você consiga assistir as três num só lugar. Então, de antemão, eu vou pedindo perdão, né? Como eu dizia, caso vocês escutem terceiras vozes, né, atrás do vídeo, a janela está aberta e convivemos em sociedade. Mas eu prometo que isso não vai atrapalhar vocês. So, let's go! Então, quem já conhece meu trabalho sabe que eu tenho muito hábito, né, de usar alguns recursos, né, da cultura pop aí. Então, se você está conhecendo meu trabalho agora, saiba que isso tudo aqui não é só para atrair sua atenção, não, realmente. Que tudo isso aqui faz parte do meu universo de ensinos. Então, se você que já quer ter aulas comigo, é só entrar nas minhas redes sociais. O Instagram vai estar aqui embaixo, tem uma ilustração aqui em cima também, é @profavalesca, né? Vai ser @profavalesca em todas as redes sociais. E lá você consegue pegar meu WhatsApp também para conseguir mais informações e agendar aulas comigo. Então, se você gosta dessas aulas mais práticas, né, envolvendo o mundo pop, ou se você não é do mundo pop, envolvendo outros universos também, porém sempre mais práticas, com música, com filme, com série, com vídeo, até com podcast. Então, se esse é seu estilo de aprendizagem, e eu garanto para você que funciona, você vai aprender sem nem sentir que está estudando. Então, já é mais um voto aí para você começar a investir em fazer aulas particulares de língua inglesa comigo. Então, let's go, sem mais delongas, para essa aula que não ficar tão longa, né? São trial sessions, né? Como eu já tinha explicado no outro vídeo. Então, elas são aulas experimentais, né? São aulas ali de 20 minutinhos, meia hora. Então, eu estou tentando trazer aqui informações para vocês que vocês consigam aprender e principalmente conhecer o meu trabalho. Então, tudo, vamos ter aqui uma breve introduction, né? Esse vocabulary que nós vamos ver com a Ariana Grande vai envolver mais do que palavras. Então, nós vamos começar vendo algumas expressões também que nós conseguimos. Para quem não sabe, as expressões prontas de língua inglesa, elas existem. Da mesma forma que nós temos expressões em português, nós também temos expressões em inglês, né? Ah, teacher, e o que são essas expressões, né? Que exemplos a senhora poderia dar para a gente, senhora, para que possamos entender como é que funciona as expressions? Desde ditados, né, alguns ditados que nós temos em português, nós temos algumas variações de alguns ditados populares em inglês, temos também ditados populares que só existem em inglês e que em português não faz sentido nenhum, do mesmo jeito que tem em português que para eles em inglês não faz sentido nenhum. Mas quando eu falo de expressões, eu estou falando de expressões, por exemplo, quando a gente fala que algo é destinado a ser, por exemplo, nós temos uma expressão em inglês para isso, que é quando nós falamos que is meant to be. Eu vou mostrar aqui algumas coisas que nós conseguimos aprender com letras de música, né? Algumas expressões prontas e também a desconstruir e pegar mais palavras, né? E também a desconstruir essas expressões e arrumar, aprender a utilidade realmente de cada palavra e adicionar no seu próprio vocabulário e também mais algumas palavras extra aí um pouco diferenciadas para você ficar com um vocabulário um pouco mais único and classy. Então, let's go! Então, nós vamos começar aqui com a música Seven Rings. Se você ainda não ouviu a música Seven Rings, ela está disponível no YouTube, está disponível em todo lugar. É um dos maiores hits, né, da Ariana Grande, e nós vamos explorar essa música em especial nessa classe de hoje. Poderia trazer umas 10 mil músicas diferentes, e a gente ainda assim conseguiria ter conteúdo, porque dá para aprender inglês sim com música pop, com rap, com reggae, com tudo um pouco. Inclusive, essa parte foi tirada de uma aula que eu já tenho, uma aula completa, né, que eu dou para as minhas alunas, que é só nesse universo aí de pegar expressões com músicas da Ariana Grande, e eu tenho algumas outras inclusas nessa aula também. Eu trouxe aqui um trechinho só para vocês conhecerem um pouquinho como é que funciona. Independente do seu nível de inglês, não precisa se incomodar, tá? A gente vai examinar aqui estrutura por estrutura, então vai ser uma aula bem tranquila de acompanhar, ok? Lembrando que quaisquer dúvidas, os comentários estão aqui para isso. Ok, primeiro vamos entender aqui o que é que nós temos de letra, né? Wearing a ring, but I'm gonna be no misses. Seria a pronúncia dessa sigla que nós vamos ter aqui, que inclusive eu tenho uma aula explicando sobre essas siglas, né? O que é o Miss, o que é o Mrs., o que é o Mister, né? O que nós usamos para senhor, senhora, que são os títulos, né? Então, esses titles and commands é uma das aulas que eu tenho aqui, que com certeza você vai poder vislumbrar e aprender se você começar aulas comigo.
But matching diamonds for 6 of mine. This word, we're gonna delete it. I'd rather spoil all my friends with my riches. Think retail therapy, my new addiction. Whoever said money can't solve your problems must not have enough money to solve them. They say which one? I say, nah, I want no one. Happiness is the same price as red bottoms. Então, explorando aqui a letra a princípio, né, num contexto como um todo, antes da gente ir fazendo essa anatomia, né, das palavras e dos significados de cada palavra, de cada verbo, de cada sujeito, nós temos aqui um contexto completo, né, onde ela está falando, para quem já ouviu Seven Rings, sabe que é uma música sobre ter dinheiro, né, sobre ter posses, né, sobre estar numa certa classe social, né, num certo nível ali da sociedade. Então é sobre ascender socialmente, né, no que se trata de dinheiro, popularidade, né, nos casos realmente ser uma diva pop. Então aqui ela vai deixar bem claro, né, que esses anéis, né, que ela vai estar usando e comprando para as amigas dela, o anel que ela usa não faz dela senhora, esposa de ninguém, né? E é aí onde vai entrar esse Mrs. que a gente vai conhecer. Mas sim, vai ser um anel ali como se fosse aquela versão dos colares da amizade que a gente tinha, né? Então vai ser um anel ali que vai unir ela com mais 6 outras amigas, né? Tanto é que ela vai pontuar aqui, não de uma maneira muito gentil, mas no inglês faz muito sentido se chamar dessa maneira. É uma maneira um pouco mais intimista. Não que em português ninguém faça isso. Então, ela vai acabar falando aqui sobre hábitos de compras, né, sobre gastos. Então, nessa maneira mais geral, né, nesse trecho que a gente tem aqui, a gente traduziria, né? É muito importante a gente já enfatizar desde já a diferença de traduzir e contextualizar, né? Porque traduzir é transformar em português ao pé da letra, e nem tudo em inglês a gente consegue traduzir ao pé da letra. Inclusive, é uma das coisas que você precisa se atentar quando você vai aprender inglês, que nem tudo se traduz ou existe uma tradução para aquela coisa. E às vezes coisas que você até consegue traduzir não é dessa forma que funciona, né? Tendo uma mesma palavra para o mesmo significado, mas para sentidos e usos diferentes, é justamente você precisar primeiro, né, desassociar a tradução de significado, né? Então, uma das coisas que acaba atrapalhando na hora de aprender inglês é não fazer essa dissociação, né, digamos assim. E é muito importante a gente manter essa dissociação bem presente, bem em pauta, principalmente aqui nessa classe onde a gente está tratando de música, porque nem tudo que você fala você quer dizer em inglês. Então é preciso haver essa diferença entre tradução e contextualização, porque tradução vai existir ao pé da letra, mas não quer dizer que seja aquilo que você realmente traduziu. Você pode compreender de uma outra forma, né? Uma mesma palavra pode ser usada para vários significados diferentes. E aí vai entrar o contexto, né? A contextualização. Então, dependendo do contexto onde aquilo se aplica, vai ter um significado diferente, uma situação diferente, vai ser conjugado para um sujeito diferente, né? Então, nós temos o querer dizer no inglês também. No inglês, ele não é tão 8 no 80 a ponto de você jogar no Google Tradutor e dizer, ah, é assim. Porque ele só traduz, ele não contextualiza, por isso que ele erra, né? Então, por mais que ele tente aprender com a gente, né, ele ainda é uma máquina, então ele vai errar, vai continuar só traduzindo. Então, se você quer falar inglês, você precisa primeiro se desconectar dessa coisa do traduzir, né? Então, o que eu vou falar aqui como tradução é, na verdade, uma contextualização, né? É um pouco além da tradução, é uma coisa um pouco mais complementada, tá? Outro exemplo, inclusive, da gente ver esse tipo de coisa acontecer, fica muito explícito nos filmes, né? Então, as pessoas, elas falam, ai, mas a legenda tá diferente do que a pessoa ali está dizendo. A pessoa não disse exatamente isso, mas às vezes é um contexto do que a pessoa falou, né? Na questão da dublagem, já foge um pouco mais, porque meio que é reescrito, né? Todo o roteiro, não é, ninguém está procurando traduzir ou contextualizar o que foi dito ali na cena. A pessoa ela tenta reescrever, até porque se trata de uma música, por exemplo, a música precisa rimar, né? Então, as versões musicais de Wicked são versões portuguesas das palavras, no caso no português Brasil, né? Das palavras e da letra que nós tínhamos em Wicked em inglês. Mas não necessariamente é uma tradução ou sequer uma contextualização do que diz naquela letra daquela música. Então, a gente não pode se apegar fielmente a dizer que isso é o português disso, porque nem sempre vai ser.
tá? Então, por isso que às vezes na legenda muda um pouquinho, né? Você acaba descobrindo que tal palavra pode ser usada para tal outro contexto. E também existem os casos das expressões, né? As expressions, que é o que a gente vai ver em alguns casos aqui também, que é esse querer dizer, né? Então, às vezes a palavra nem tem aquele significado, mas também é usada para aquele significado em X tipos de situação. E aí entra de novo o contexto. Porque se você sabe o contexto, né, da onde aquela palavra se aplica, o que ela pode se tornar e o que é que o outro está querendo dizer naquele momento, né, que pode até entrar um pouco na questão da linguagem informal, que eu acabei pontuando na outra classe também. Aí você vai ter esse acesso, né, a essa informação de saber que, aqui eu sei do que se trata, né? Por mais que a palavra esteja sendo usada num outro contexto, quando eu sei, né, que existe essa expressão para essa palavra, que ela pode ser usada nesse outro contexto diferente, eu consigo compreender perfeitamente o que a pessoa falou e também tem mais uma maneira de falar, caso eu precise falar alguma coisa de uma forma um pouco diferente, né? Então a lógica é essa: as expressões elas existem para dar um significado a mais. Então, se eu sei que aquela palavra pode ser usada naquele contexto, facilita a minha compreensão. Então, eu consigo entender perfeitamente o que é que o meu falante, né, a pessoa que vai ser o falante no momento, está passando para mim, e eu, enquanto ouvinte, além de conseguir compreender, no meu momento de falante, vou conseguir também externalizar, talvez muito melhor, o que eu gostaria de falar, que talvez com as palavras que eu já conhecia não defina tão bem. Né? Então, a gente vai ter ali várias vertentes, vários usos do porquê que a gente usa expressões, né, na língua inglesa, sejam expressões prontas de frases, sejam expressões com palavras, com verbos, né? Então, o tempo todo, o maior exemplo disso é o like, né, que a gente sabe que é o verbo curtir e gostar. Inclusive, deixe o like aqui, mulher, pelo amor de Deus. Tá esperando o quê? Já deixa o seu like aqui, aproveitando que a gente já vai falar do like. Então, o like, ele é o verbo gostar e o verbo curtir em inglês, mas a gente usa para tantas outras coisas, né? A gente consegue usar muito ele como expressão, inclusive a gente vê muito mais ele como expressão para ser esse tipo e esse como que a gente fala, né? Então tem até aquela música lá, eu acho que é da Shakira, se não me falha a memória, que é ela com o grupo musical, né? E aí ela fala: You're looking for a girl like me, né? Para falar, você está procurando por uma garota, né? Uma mulher como eu, né? Então esse Like Me, Like Us, né? Tem a música do Kendrick Lamar aí que saiu recentemente, né? Not Like Us, não como nós, né? Então tem essa questão do seu tipo, o como no sentido comparativo também, né? Ou quando eu falo, é tipo umas meio-dia, né? Essas formas de colocação, de expressão, que inclusive a gente tem em português também, a gente também vai ter em inglês e o like vai se aplicar muito a esses casos. Não que não tenha algo para ser usado de uma maneira gramaticamente mais correta, né? Vamos dizer assim, né? Não que exista um verbo, não exista, né? Um verbo, uma palavra que se aplique ali, mas a gente vai usar enquanto expressão até para prolongar mais o nosso vocabulário. Então, se eu precisar falar algo onde eu percebo que eu vou ser repetitiva, eu já consigo não repetir a mesma palavra, eu consigo dar um sentido usando uma outra palavra que vai acabar abrangendo, melhorando essa situação. Então, seguindo, né, aqui já tendo essa lógica, essa percepção, né, um contexto, né, que a gente teria dessa música seria usando um anel, mas eu não vou ser nenhuma senhora, né? Comprando, né, diamantes combinando para 6 das minhas amigas. Vou colocar amigas amigavelmente. Eu preferiria mimar, né, todas as minhas amigas ou todos os meus amigos. Friend não tem gênero, tá? Inclusive, uma das coisas que você também precisa enfatizar na hora de aprender inglês é que nem tudo tem gênero. A nossa língua, a gente acaba dando muito gênero para as coisas, né? Então a gente sempre fala a casa, o cachorro, a menina, o menino, a cadeira, o quarto, a sala. Então a gente sempre está dando gêneros, né, com esse o a, tanto na hora de ser um article, né, na hora de se dirigir esse o a, como também até nos nomes, né? A gente divide tio e tia, né, primo e prima, né? Então a gente acaba dando muito gênero tanto para o que se trata de pessoa, né, os sujeitos que nós temos e as maneiras de chamar as pessoas, como também, principalmente, para casos até de objetos e de animais, né? Em inglês a gente não faz isso. Tá? Em inglês, poucas coisas têm gênero, a não ser que realmente se trate de um sujeito, né? Mas nós temos
uma parte mais neutra, né, quando se trata dos plurais, né, dos sujeitos. Então, para ser eles e elas, a gente não tem essa divisão, tanto eles como elas, como ele e ela, né? O eles e ela vai ser a mesma palavra, independente da maior quantidade ser homem ou maior quantidade ser mulher. É they, tudo é they. They are, né? They were. Então, a gente vai ter uma possibilidade muito maior de usar uma mesma palavra nesses casos também, de ser mais objetivo com o que a gente está falando, não mais específico, mas mais objetivo, né? Por conta de muita coisa não ter gênero em inglês. Principalmente a gente não usa para animais, né? Nem animais, nem objetos. Por isso que a gente tem o it nos nossos sujeitos, né? Então, para animais e objetos, a gente já não usa para falar que ela é brava, no caso de uma cadela, né? A gente vai falar que it is. Né? Então, uma das coisas para vocês ficarem em mente é que não só friend não tem gênero, mas muita coisa não tem. Mas aí isso é assunto para uma outra aula, para a gente conseguir continuar aqui. Né? Então, a gente vai ter friend, que é o que a gente tem por amigo ou amiga. No caso, ela vai deixar um pouco claro, porque só há mulheres no clipe, né? Que é all my friends, todas as minhas amigas, com minhas riquezas, né? Então, eu preferiria, né? Mimar todas as minhas amigas com minhas riquezas. Acredito que terapia de compras é minha nova obsessão, né? Se a gente vai usar obsessão aqui, mas na verdade é como a gente fala vício em inglês, né? Então seria meu novo vício. E quem tenha dito, né, que dinheiro não consegue ou não pode resolver seus problemas, não deve ter dinheiro suficiente para resolver eles, né? E eles dizem, qual desses? E eu digo, não, eu quero todos eles. E felicidade é o mesmo preço de saltos vermelhos, só que esses red bottoms em si já são uma expressão que a gente tem, que é muito conhecida, né? Pelo menos quando foi passado para português, é muito conectada, né? Esses red bottoms, essa expressão com aqueles sapatos que tinham, né, a borda vermelha, né, por fora, aqueles saltos que toda mulher sabe que salto que é aquele, né? Tendo em vista tudo isso, nós conseguimos destacar aqui algumas coisas, né? Então, nessa aula, né, nessa aula completa, geralmente eu acabo falando ali o significado de palavra por palavra, né, o uso de cada coisa, como eu posso usar, mas como aqui é só uma trial session, né, para a gente não acabar estendendo tanto a trial session, eu vou acabar pontuando meio direto ao ponto. Aqui a gente vê palavra por palavra do que eu for puxar para outras frases. Né? Então, a gente vai ter aqui o wearing or ring, né? Então, a gente vai ter o verbo wear num tempo presente onde a ação já está acontecendo, né? O wear é como nós falamos, o verbo usar, né? Então, nós temos sim o verbo vestir, né? Mas também temos o verbo usar para sentidos gerais, digamos assim, né? Então, tanto ser usar uma roupa como usar um acessório, né? Em inglês, a gente vai meio que generalizar um sentido de usar, né? Então, no sentido de estar vestindo, seja para uma roupa, seja para um salto, seja para uma maquiagem, né? Seja para um penteado, né? Um perfume até, né? Um hidratante, um sabonete. Então, todos esses tipos de coisa em inglês a gente vai levar como coisas que nós vestimos, usamos, estamos vestindo, né? Então, aqui a gente tem o wearing, que é como nós vamos falar, o vestindo e o usando para esse tipo de sentido. A é um dos articles, né? É como a gente fala esse um ou uma em inglês, né? Não na classe dos numbers, né? A gente não usa necessariamente isso para números. A gente usa quando a gente vai falar de coisas não específicas e não únicas, né? Por exemplo, quando eu falo uma menina, um menino, né? Uma casa, uma pessoa, né? Então eu venho com esse A para não ser específica. E ring, que é o que nós vamos ter por anel e também em alguns casos uma expressão até para ligar e ligação também. Então, outra frase que nós podemos destacar também é o bought matching diamonds, né? Esse bought, ele é o passado do buy,
né? Que é o passado do verbo comprar. Então, é quando eu já comprei ou alguém já comprou. Tem essa facilidade dos verbos em língua inglesa. A gente não tem uma versão para cada pessoa e uma versão para cada pessoa no passado, uma versão para cada pessoa no futuro, né? Inclusive, não há versão futura dos verbos em inglês. A gente tem um jeitinho de passar eles para o futuro, né? Então, é muito menos verbos do que a gente tem que aprender em português. Então, é bem mais tranquilo. Pode ter noção disso. O matching, a gente vai ter o match por ser o verbo combinar, conectar, parear, né? Até o ligar em alguns casos, né? Então, quando você é uma pergunta, né, de ligar a resposta na alternativa, é uma pergunta de match the question and the answer, né? Seria uma coisa nesse sentido. Então, por isso que a gente tem essa questão do Tinder, né, da rede social aí de adultos se relacionarem, né, que é um aplicativo de relacionamentos onde a gente tem abrasileirou o termo dar match, né? Só que o match do aplicativo, ele fala que it's a match, porque match também é como a gente fala, uma combinação. Tanto é o verbo combinar, como falar de uma combinação em si. Então, it's a match é uma combinação. As pessoas combinaram, né? Então, matching aqui já está no presente, né? Vocês começam a perceber que quando a ação ela está acontecendo agora, vem esse ing de padrão, né? No final da frase, a gente tem um nome para isso, a gente chama geralmente isso de gerúndio, né? Que é quando a gente tem um tipo de presente onde a ação está rolando agora, né? Então, não estou falando nem da possibilidade de fazer, mas que eu já estou realizando aquela ação ali. Então, matching seria já o combinando, né? E diamonds, que a gente tem por diamantes, né? Que isso aí já é meio praxe, né? Então, a gente teria aqui, comprei diamantes combinando, né? Então, bought matching diamonds. E I'd rather, esse I'd aqui, eu tenho certeza que você já viu esse I com D, esse you com D, né? Então, você já deve ter visto algum sujeito com esse D abreviado. E esse Dzinho abreviado vai ser o would, que é como nós falamos, esse iria, esse ia, que a gente fala, inclusive antes dos verbos, para às vezes passar, né, alguns verbos para o hipotético, né? Vai exigir uma construção um pouquinho maior, né? Inclusive, não ironicamente, a Ariana Grande, a personagem dela, né, de Wicked, né, a Glinda, ela coloca isso de uma forma errada, é até um pouco engraçado. Mas a gente vai ser, esse would vai ser como a gente vai passar para esse sentido mais hipotético, esse ia, esse iria, né? Então, I would go, eu iria, né? Então, aqui a gente vai ter uma abreviação, né? E aí, nas linguagens informais, né, que eu já dei uma introdução bastante, né, na primeira trial session, né, a última que eu fiz agora para você aprender inglês com friends, né? Então, eu já tinha dado uma enfatização muito boa da questão da linguagem formal, e uma das coisas que eu acabei tocando no assunto seria da abreviação, né? Então, não há limites, né, para a informalidade da pessoa, foi o ponto que eu toquei, não há limites para haver uma informalidade, né, um limite até onde você vai abreviar uma palavra, porque vai existir abreviações de diferentes para uma mesma palavra, inclusive, a ponto até de adicionar outras letras que não tinha, só para dar um som diferente, né? Então, no caso desse would, ele sempre é abreviado dessa maneira. Então, sempre vai ser um eu ia fazer alguma coisa, né? Vai ser sempre um eu e provavelmente algo no hipotético, né? E a gente tem aqui o rather, que é como a gente fala, o preferir, né? Então, quando eu falo I rather summer than winter, or I actually rather spring than winter. Então, eu prefiro, né, no caso, primavera do que inverno, né? Então, se eu falar, por exemplo, eu prefiro sair na sexta do que no sábado, né? Ou eu prefiro salgado do que doce. Então, todas as preferências que eu tenho, eu sempre vou vir com I rather, né? Então, I would rather seria esse eu preferiria, né? A gente coloca nesse ia mesmo, que da onde eu vim, a gente fala que é freio de burro. A gente vai ter que solve your problems também. Oh, perdão. I beg your pardon. É como a gente fala, esse quem quer que seja, né? Já é, inclusive, uma das expressions que a gente tem, né? Já é uma expressão que é esse quem quer que seja, né?
é uma das expressões que a gente tem esse pelo quem, né? Só que o quem em si já é esse who, né? E aí entra também na questão de palavras compostas, que é quando existem palavras que são compostas, né? Feitas e criadas de outras palavras. Isso não é necessariamente a gente que faz porque simplesmente a gente quer, já existem essas palavras no inglês, né? Pode ser que apareça sempre muito mais, né? Mas essas palavras elas já existem e é como a gente fala esse quem quer que seja quando a gente tem esse whoever, né? Então, se você quiser aprender também um pouco mais sobre palavras compostas, por que elas existem, para quê e como elas funcionam, né? E aprender muitas outras mais, né? Já ir pegando um pouquinho para o seu vocabulário também. Mais uma vez, eu chamo você, convido você a gentilmente ter aulas comigo. Então, esse whoever vai ser a mistura do who e o ever, que vai ser esse who, né? Que é esse quem que a gente fala, e o ever, que é uma das formas que a gente tem de ser esse sempre que a gente fala em inglês. Então, whoever é esse quem quer que seja, né? Por mais que não junta os significados, é uma das possibilidades em caso de palavra composta, é essa expressão de como a gente fala esse quem quer, né? Quem quer que seja, quem quer que disse, quem quer que foi, né? E aqui a gente tem o said, que vai ser o passado do verbo say, né? Que é como a gente fala o falar, né? Vai ser o passado do say, esse falar, dizer. Então vai ser esse quem quer que tenha dito, quem quer que disse, né? Quem quer que falou, whoever said. E solve your problems, esse solve vai ser aqui, como a gente vai dizer, o resolver, né, em inglês. A gente tem uma outra situação, né, uma outra palavra para ser usado, inclusive nesse sentido de consertar, né, que é o fix, mas esse é assunto para another class. Aí aqui a gente tem o your, que é um dos pronomes, né? Porque caso vocês não saibam, a gente não tem de sujeito só aquelas palavras do verbo to be, né? O I, you, he, she. A gente também tem outras variações para situações mais específicas, né? Então, se eu for chamar de meu, de seu, de dele, dela, eu também tenho essas variações de posse em inglês, né? Eu tenho variações, inclusive, para mim mesma, né? Esse eu mesma, você mesmo, ele mesmo, ela mesma. Então, a gente tem tudo isso em inglês também, e é como a gente chama os pronomes, né? Então, para a gente aprender, né, não é pronome como a gente tem em português, a gente leva pronomes em português para um outro lado. Os pronomes, eles são outras variações de como aqueles sujeitos básicos, né, que você vê no comecinho do inglês, podem aparecer em frases mais específicas, em outros sentidos para outras coisas, né? Então, a gente tem o your por ser esse seu e sua, né? Ele vai ser um possessive adjective, né? É um adjetivo de posse que a gente usa, né, para quando eu chamo algo de seu, de sua ou de seus e suas, né? Pode ser usado tanto para o plural como para o singular do you, né? Então pode ser o seu, os seus, o sua ou os suas. Em casos onde eu chamo algo de seu, né? Não necessariamente estou falando que lhe pertence, mas já estou chamando de seu, né? É bom dar essa enfatização, porque a gente tem outro para posses concretas também. E problems, que vai ser uma das formas que a gente vai falar problemas em inglês, a gente tem outras maneiras de enfatizar problemas, né? Até porque a gente precisa ser muito específico sempre, né? Então, problemas, quando são problemas psicológicos, né? São problemas que não são coisas físicas, geralmente a gente tem uma outra palavra para isso, né? Mas isso também é assunto para uma outra classe, estou tentando ser aqui mais rápida possível, né? Mas problems são esses problemas mais físicos, né, que a gente tem. Então, nesse caso, solve your problems seria resolver os seus problemas e usando problems em vez da outra palavra, a gente consegue, né, entender que está se tratando ali de um problema mais físico, né, um problema mais situacional aí. Esse must not, esse must é como vai ser uma das maneiras de a gente tratar de coisas obrigatórias, né? Então, quando eu for falar, por exemplo, de um dever, né? Não necessariamente do dever em si, ou de dever de atividade, mas algo que eu devo ou que eu não devo. No caso, é o must not, então seria o não deve, né? Seria uma enfatização negativa de uma obrigação que você teria. Esse which one, ele é uma das question words que a gente tem aqui, esse which, que são uma das palavras que a gente usa
para fazer perguntas em inglês, né? Então a gente acaba vendo muito em pergunta e usando muito para fazer pergunta em casos específicos de a gente ter que escolher, né, alguma coisa entre outras. Então ele vai ser esse qual que a gente fala, mas para questões específicas, né? Onde eu tenho ali uma quantidade limitada, né, de opções. Então, por exemplo, se eu tenho que escolher entre 5 relógios e a pessoa pergunta qual dos 5, né? Por exemplo, então eu tenho que escolher um qual de umas questões de quantidades limitadas, né? Então ele já é um qual para situações mais específicas. Então a gente pergunta se which one, né? Qual deles? E esse one aqui, eu sempre falo, né, na questão, inclusive entrando ainda na questão da linguagem informal, né, que a gente tem muito esse one enfatizado no inglês, além do que a gente vê dele em numbers, né? Então a gente tem o one, né, por ser o número um, a gente sabe, mas também a gente usa para alguns contextos, inclusive de enfatizar, né, algumas coisas, como reafirmar que é o um, e muitos outros casos que a gente nem quer falar sobre número ou quantidade, né? Mas é questão de expressão mesmo. Então, é muito comum na linguagem informal, principalmente, a gente ter o one, né, muito enfatizado ali em muitos contextos que foge até do número um. Né? Então, esse which one seria a expressão do qual deles, que a gente falaria, mesmo o one não sendo o deles que a gente fala. Né? Então, entra de novo naquele caso da expressão do ressignificar uma coisa que já tem um significado. Né? E the same, o the também é um article igual a, só que ele, diferente do a, ele é usado para coisas específicas, né? A gente tem outra variação do a também, que é o when, só que a gente só usa quando a próxima palavra começa com uma vogal. Nesse caso, como começa com a consoante, a gente usou o a mesmo. Nesse caso do the, a gente já usa para coisas específicas, né? Ou coisas únicas, elementos da natureza, né? A gente não usa nenhum deles para nome próprio, né? Mas quando eu tenho que falar que é esse o, a, né? Por exemplo, the boy, né? O menino, a gente sabe quem é essa pessoa, né? The girl, né? A menina, the college, né? A faculdade, the class, a aula, né? Então, quando eu falo de algo que até possa existir mais de uma quantidade, mas eu estou falando daquele em específico, né? Eu consigo diferenciar ele dos outros, né? Inclusive, eu gosto de fazer uma na aula de articles para fazer essa diferença, essa ponte. Eu gosto muito de usar um exemplo de Pequeno Príncipe, então já adianto para vocês, mas aqui eu não vamos seguindo, né? Senão vai estender muito. Mas é como a gente vai tratar para justamente diferenciar dos outros, né? Para deixar esse significado único e específico. Né? Então, para elementos na natureza, né, a chuva, a gente vai falar que the rain, né, o sol, the sun, né? Então, o universo, the universe, né? Então, é como a gente vai usar o article ali para coisas específicas e únicas para a gente conseguir destacar dos outros, né? Então, aqui vai ser como a gente fala esse o a para coisas específicas. E same, que é como a gente fala o mesmo ou igual, né, em inglês. Então, quando a gente fala the same person, é a mesma pessoa. Então, the same seria o mesmo, ou a mesma, ou o igual, né? Dependendo ali do significado do que a gente queira falar.